porque também eu vim de um culto, e do culto eu já vim direto para cá, e amanhã de manhã eu tenho uma consagração, da consagração eu tenho um congresso, e do congresso eu ministro na minha casa amanhã. Então, eu não vou fatigá-los, mas eu preciso transmitir e trazer um legado de Deus para o coração deles. Aqueles que trouxeram uma Bíblia, livro de Salmos, Salmos de número 24, Salmos de número 24, verso de número 6, livro de Salmos, Salmos de número 24. Glória ao Rei da Glória. Salmos de número 24. Verso de número 6, 7, 8. E nós encerraremos a leitura no verso de número 10. Salmos de número 24. Verso de número 6, aqueles que encontraram, confirma dizendo amém. Amém. E assim está escrito: esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E você meus amados, olhar para cá, redobro a sua atenção. Eu não posso aplicar um sermão antes de eu explicar, porque através da explicação vem a aplicação. E é bem verdade que todos nós sabemos que um sermão, sendo ele um sermão expositivo, sendo um sermão temático, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, começo. Segunda parte, meio. E terceira parte, final. E é bem verdade que estamos em um culto, estamos em uma vigília, estamos em um momento de adoração a Deus. E é bem verdade que Paulo, ele escrevendo na sua carta aos Romanos, no seu capítulo de número 12, verso 1, ele vai dizer: rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, perfeito, agradável a Deus, e apresentemos o nosso culto racional. Pastor, o que é um culto racional? É um culto que nós estamos aqui participando esta madrugada. É esse culto que nós estamos aqui adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Mas nós temos que entender que o culto ele é individual. Quem faz o culto não é o pastor.
quem faz o culto não é o cantor. Quem faz o culto é eu e você. Enquanto um dá glória, outro dá aleluia. Enquanto um dá glória, o outro dá aleluia, você vai adorando a Deus. E é bem verdade que o livro dos Salmos é um dos salmos mais conhecido por toda a igreja. Os Salmos de número 24 é um salmos que é muito citado, é muito pregado, é muito bem elaborado. Esses salmos é um salmos que é do conhecimento de toda a igreja, embora que 99% daqueles que pregam, daqueles que ministram, daqueles que amam a palavra de Deus, é um texto que é bastante expressado pelos pregadores, pelos cantores, mas, pasmem os senhores e também as senhoras, que o livro de Salmos 24 não é só citado por aqueles que pregam, por aqueles que ministram, ou por aqueles que amam a palavra de Deus. Talvez você possa estar se perguntando, ou você possa dizer para mim: pastor, eu conheço esses salmos, eu já preguei acerca desses salmos, e com muita humildade no meu coração, eu quero te dar os parabéns, porque se você conhece os salmos, é porque você tem tirado alguns minutos do seu afazer e tem meditado dentro das Escrituras Sagradas. Ora, a própria Bíblia vai nos dizer que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ora, a Bíblia vai nos dizer, e o próprio Deus vai dar a instrução ao líder Josué, e também vai dar um conselho a Josué, dizendo: Josué, não aparta de ti o livro desta lei, medita nela de dia e também de noite. Mas eu costumo dizer, ali em todo lugar que eu passo, em todo lugar que eu ministro, que a coisa mais fácil que tem, pastor Márcio, pastor Eliseu, é você vir aqui, na sua oportunidade, citar o texto, fechar a Bíblia e se assentar. Até uma criança de 7 anos de idade faz isso. Eu costumo dizer que a nossa Bíblia, ela é dividida, ou ela caminha por 3 pilares. Primeiro pilar é chamado de texto, segundo pilar é chamado de contexto, e terceiro pilar é chamado de pano de fundo ou fundo histórico. Todos nós que somos sabedores da palavra sabemos muito bem, ainda que o livro dos Salmos, ele é o 19º livro do Antigo Testamento. Todos nós sabemos que o livro de Salmos, ele vai fazer parte dos 5 livros chamados poético. Todos nós sabemos que esses 5 livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Todos nós sabemos que o livro de Salmos vai fazer parte desses 5 livros poéticos que está no Antigo Testamento. E os irmãos que estão nesta vigília, aleluia, é inteligente e sabem tanto quanto eu, que o Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros. Também o Antigo Testamento, ele não é só composto por 39 livros, mas o Antigo Testamento, ele também é composto por 929 capítulos. O Antigo Testamento não é só composto por 39 livros,
capítulo, mas o Antigo Testamento ele é composto por 22.836 versículos. Pasmem os senhores e também as senhoras, que nesses 39 livros, nesses 929 capítulos, nesses 22.836 versículos, está registrado o livro de Salmo. Todos nós sabemos até que o Antigo Testamento ele é dividido em 4 partes. Primeira parte é chamado de livros Pentateucos. Para nós é considerado livro Pentateuco, mas para o judaísmo é conhecido como Taná, Torá ou a Mishnah. Todos nós sabemos que esses 5 primeiros livros, que são os 5 primeiros livros, aleluia, da Torá, e todos nós sabemos que os 5 primeiros livros da Torá são o Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Bamidbar e o Devarim. Todos nós sabemos que terminando o período dos livros pentateucos, vai entrar o período dos livros históricos. Todos nós sabemos que 12 livros históricos que vai contar a história, vai contar os relatos, vai contar acontecimentos que aconteceu na vida do povo Israel. Todos nós sabemos que esses 12 livros históricos vai dar início no livro de Josué e vai terminar no livro de Esther. E todos nós sabemos que esses 12 livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos nós sabemos que terminando os 12 livros chamados históricos, vai entrar os 5 livros poéticos. Todos nós sabemos que os 5 livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Terminando o período dos livros poéticos, vai entrar o livro dos profetas. Aleluia! Todos nós sabemos que esses profetas vão ser divididos em 2 classes. Número 1, profetas maiores. Número 2, profetas menores. Ora, pasmem os senhores e também as senhoras, que o livro de Salmos, o nome Salmo significa, aleluia, cântico, louvor. O nome Salmo significa saltério. A palavra saltério significa harpa de 7 cordas. Todos nós sabemos muito bem que o livro dos Salmos, ele é o penário do povo de Israel. O livro de Salmos foi escrito no ano 1400 a.C. Todos nós sabemos até que o livro dos Salmos, que foi composto, que foi salmodiado pelo rei chamado Davi. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi o servo de Deus, aleluia, na sua oportunidade, falando a vida do rei chamado Davi. Davi, o nome Davi significa amado de Deus. Quem é Davi? Davi, o ruivo da casa. Quem é Davi? O rejeitado da casa. Mas pasmem os senhores e também as senhoras, que o livro dos Salmos, ele está nos 3 maiores livros do Antigo Testamento. Número 1, aleluia, o primeiro livro ou maior livro que está no Antigo Testamento é o livro do profeta Isaías, com 66 capítulos, 1292 versículos. Em terceiro lugar e segundo lugar está o livro de Jeremias, com 52 capítulos, 1368 versículos. E em terceiro e último lugar está o livro de Devarim, por nome chamado Salmos, com
421 versos. Todos nós sabemos muito bem que Salmos não tem nem capítulo e nem versículo, mais verso, porque ele é melodia, ele é cântico, ele é louvor. Mas pasmem os senhores e também as senhoras, que o livro dos Salmos não só foi escrito pelo rei Davi, mas o livro de Salmos foi escrito por algum salmista, por alguns compositores, que é do conhecimento da igreja. Automaticamente Davi vai escrever de 73 salmos. Aí o seu filho Salomão vai escrever 2 salmos. Os filhos de Corá vai escrever de 9 a 10 salmos. Também entre eles está Jedutum, está Asaf, que vai compor 12 salmos. Também entre eles está o líder por nome chamado Moisés, que escreveu um salmo. Mas pasmem os senhores, que alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia vão afirmar que Moisés não escreveu só os salmos, ele escreveu 2, o 90 e o 91. Pasmem os senhores e também as senhoras, que dentro do livro de Salmos vai ter 48 salmos, que é considerado salmos anônimos ou salmos dos degraus. Pasme, quando nós olhamos para dentro do livro de Salmos, dentro do livro de Salmos também vai ter alguns salmos que foi cantado num período chamado período de cativeiro. Todos nós sabemos, olha que no ano 605 o povo é levado para dentro da Babilônia. Todos nós sabemos, por causa da rebeldia do povo, por causa que o povo se distanciou da presença de Deus, entrando na apostasia, entrando na idolatria. A Bíblia vai nos dizer que o povo se distanciou da presença de Deus. Todos nós sabemos que a idolatria entrou dentro do reino chamado Reino do Sul, que tem a capital Jerusalém. Quem foi o culpado, pastor? Todos nós sabemos que havia um rei por nome chamado Manassés. Manassés foi o pior rei da história de Israel. Quem foi Manassés? Manassés o profano, Manassés o idólatra, Manassés, aleluia, que levou o povo para a idolatria. Manassés foi tão perverso que Manassés, aleluia, sacrificou os próprios filhos. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer que por causa disso, a Bíblia vai nos relatar que a ira de Deus se acende. Manassés reinou no período de 55 anos. Quem foi Manassés, pastor? Manassés foi filho de Ezequias. Ezequias, o homem que andou na presença de Deus, o homem que andou perante o princípio do Senhor. A Bíblia vai nos dizer quem é Ezequias. Quem aqui não vai se lembrar? Quando Senaqueribe secou a cidade de Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer, irmão, que Ezequias vai levar a carta para a casa do Senhor e estende a carta perante o altar da aliança, o altar. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que Ezequias, quando ele estende as cartas perante, aleluia, a casa do Senhor, perante a arca da aliança, a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta o profeta Isaías, e que só por causa da oração o
sente na angústia, por não temereis. Olhe para cá, a Bíblia vai nos dizer que após a morte de Ezequias, a Bíblia vai nos dizer que Manassés assume o trono, Manassés governa. Quem é Manassés, pastor? Manassés vai mandar matar o profeta Isaías, cerrado ao meio, e por causa disso, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Deus agora, aleluia, após a morte do rei Manassés, o seu filho chamado Amon vai reinar sobre o lugar do seu pai. De Amon, aleluia, vai vir, aleluia, Josias também foi um péssimo rei. Quando nós olhamos para a Bíblia, após a morte de Isaías, Deus vai até uma cidade com um nome chamado Anatote, que ficava nas terras de Benjamim. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus entra na cidade de Anatote, o nome Anatote significa lugar de oração respondida, aonde existia muito sacerdote. A Bíblia vai nos dizer que Deus acha um moço com um nome chamado Jeremias. Deus levanta Jeremias para profetizar. Livro de Jeremias, capítulo 1, verso de número 4 e 5. O próprio Deus disse: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e eu te santifiquei e te chamei pelas nações por profeta. Deus levanta Jeremias para profetizar, mas nada do povo dá ouvido. Por 40 anos Jeremias profetiza, por 40 anos. Sabe qual é a palavra de Jeremias? Sabe qual é as profecias de Jeremias? Eu nunca achei, pastor Márcio, no livro de Jeremias profetizando chá de casa, chá de apartamento. Olha, sabe qual é as mensagens, as profecias de Jeremias? Se arrepende, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que quando nós olhamos para dentro do texto, observamos muito bem que Jeremias profetiza, mas nada do povo dá ouvido. Nabucodonosor entra dentro da cidade de Judá, queimando as portas, aleluia, derrubando os muros, automaticamente, irmão, quando nós olhamos para dentro do texto, Jerusalém fica um caos. Segundo Flávio Joséfo, ele vai dizer que quando já Jerusalém foi saqueada, havia 2 levitas dentro da casa de Deus. Ninguém sabe, já fizeram, aleluia, ninguém sabe aonde foi a arca, ninguém sabe aonde foi a presença. Jerusalém está assolada, Jerusalém está destruída. No ano 605, Nabucodonosor, com o seu general chamado Nebuzaradã, vai levar os moços de sangue azul, a mata da sociedade, como Daniel e seus 3 amigos, é levado para dentro da Babilônia. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Nabucodonosor, olhe para cá, a Bíblia também, a história vai nos relatar, aleluia, que na segunda leva 10 mil judeus é levado para dentro da Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que alguns ficam às margens do Quebar. Aleluia! Alguém, a conjectura minha, alguém olha para os levitas. Os levitas não podiam cantar. Salmos de número 137, eles vão salmodiar dizendo: e junto aos rios da Babilônia se assentamos e choramos, lembrando de Sião. A Bíblia vai nos dizer, aleluia,
que havia um salgueiro no meio dela. Bem, os levitas pendurou a sua harpa. Os levitas não poderiam cantar. Os levitas não poderiam salmodiar. E com conjectura minha, talvez alguém olha para os levitas e diga assim: canta uma canção, nos louva um louvor. Aí vai entrar os Salmos de número 137, verso 4, dizendo: como nós cantaremos
noite. É noite de nós tirar a harpa e trazer a presença novamente. Deixa eu concluir aqui e nós já estamos lá. Davi assume o trono. Davi observa. E quando Davi observa, ele chama o seu servo chamado Abiatar. E eu vou pegar um gancho que o Senhor falou aqui. Abiatar, cadê a presença? Ei, olha para cá. Há uma diferença entre Davi e Saul. E qual é a diferença? Saul se preocupava com o trono. Saul se preocupava com a coroa. Por 40 anos que Saul reinou, Saul só se preocupava com o título. Saul só se preocupava com o cetro. Aleluia! E olhe para cá e pastor e senhores, que a nossa geração de hoje está dividida em duas partes. Primeiro, a geração de Saul. Segundo, a geração de Davi. E qual é a geração de Saul? É que se preocupa com like no Facebook. É que se preocupa com cartaz no Facebook. Quantos seguidores vai ter depois da vigília? Mas para você da glória, Deus está levantando Davi. Diz assim: eu não posso reinar se a presença não estiver aqui. Se a presença não estiver. Aonde está a presença? Ô, Davi, a presença está lá na casa do teu irmão. E eu concluí, sabe qual é? Porque quando o Senhor estava falando aqui, eu estava subindo esse escadão. E Deus falou no meu coração: aleluia, fale, porque eu já estou falando com a minha igreja. Eu só vou concluir com o Senhor, porque Deus está usando o Senhor para falar aqui. Pastor, e qual é? Pastor Eliseu, sabe qual é a diferença de Abinadab para Obed-edom? A arca ficou na casa de Abinadab. Abinadab não estava nem aí para a presença. Abinadab não sabia reverenciar a presença. Aleluia! Abinadab deixou a presença ficar empoeirando. Mas qual é a diferença de Obed-edom? É uma casa velha. Olha, caindo aos pedaços. Ele disse: entre a presença. Ele na mão da pessoa. Ele na mão da pessoa que está ensinando. Ele na mão dele, ele na mão dela. E diz para ele: esta noite é noite de tirar a arma, trazer a presença e arrumar a casa. Olha pra cá e deixa eu concluir isso aqui. Depois da morte de Uzá, depois que Deus abençoou a casa de Obed-edom, Davi está voltando para Jerusalém. E cada passo que Davi dava, ele se prostrava, levantava o altar e sacrificava. Cada passo que Davi dava, ele sacrificava, ele se curvava, ele se prostrava, levantava o altar e sacrificava. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia vai dizer que quando chega, e a pastora, em Jerusalém, alguém vai dizer: levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó entrada. Por gentileza, cadê meu senhor? Olha pra cá, me faz um som de trombeta quando eles estão vindo. Isso, faz um somzinho aí. Olha pra cá, olha pra cá, né? Quando os levitas e os sacerdotes estavam se mirando, a trombeta toca. Aí alguém
dentro do vosso coração. Creia em mim, creia em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu não consigo. Ele prepara lugar. Olha para cá. Jesus vai deixar uma promessa para a igreja. Eu subirei para o Pai e eu rogarei ao Pai que me manda outro do de Israel, semelhante e igual. Eu rogarei ao Pai que ele manda o Consolador. Mas Jesus também disse, ele vai dizer, aleluia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreves Lucas, capítulo 24, Jesus disse, esta é a promessa do meu Pai, pois ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, poder, poder. Olha para cá. Quando eu vi eu fico vendo Deus chegando no céu. Isso aqui é congenital. Dizendo, Jesus, Deus, abraçando o filho. Aí Deus falou assim, grande foi as pelejas, né, meu filho? Pai. Eu fui vendido, eu fui açoitado, zombaram de mim, colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça, me deram uma cruz para carregar, mas eu parei, pai, não parei. Pai, tá ali, ó, a igreja que eu ganhei na cruz do Calvário, aleluia, no dia 13 do mês 7, aleluia, ali está lá a minha igreja, aleluia, na madrugada me buscando. Ó Pai, eu deixei uma promessa para a igreja. E qual foi a promessa? Que eu não ia deixar ele só. Eu não ia deixar ele sozinho. E o Espírito Santo já pronto para descer. Mas a Bíblia vai dizer que para os novos discípulos era 500 crentes. De 500 só sobrou 120. Tá lá, tem Espírito Santo, desce Espírito Santo, tem Espírito Santo, tem Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo. Vai, olha para o Espírito, tem Espírito Santo, fala Senhor, desce lá, aleluia, Atos capítulo de número 2. Olha para cá. O Espírito Santo, ele desceu no dia de velório, não. O Espírito Santo desceu. É a igreja fria, não. Ele desceu, aleluia, em um período de festa, depois da Páscoa. Aleluia, aí vai se cumprir. Aleluia, e se cumprir no dia de Pentecostes. Estava todos reunidos no mesmo lugar. Libera
Eu quero que vocês estendam as mãos para cá. E nós vamos cumprir esse casal de oração aqui agora. Vai,
Meu Deus. 2 minutinhos mais encerramos. Acende. Pode ser, pode ser. Se acende.